Certinho? Bom, pessoal, com muita alegria hoje, 50 centavos pra direita. É isso, né, Rafa? Deixa eu cruzar as pernas aqui. Com muita alegria hoje, gente, venho trazer aqui pra vocês uma mulher incrível no que se trata de liderança. Quando eu tava conversando com a Natália da Congel, eu falei, Natália, é o seguinte, nós precisamos aqui de trazer pessoas que estejam conectadas com gestão de pessoas, com liderança de pessoas. E ela prontamente me falou de você, Rafaela Bessa. Seja muito bem-vinda. Quero aqui passar para você a oportunidade de falar. Aqui é o seu palco, onde a sua voz vai ser aumentada. Fica à vontade para você falar aí. Eu agradeço a oportunidade, ainda mais quando você é indicada, porque indicar não é qualquer pessoa. Então, a gente já vê a construção de uma relação que na liderança é extremamente significativa, que é a confiança. Então, eu já agradeço a Natália pela confiança que a gente construiu nessa jornada, você por convidar e por acreditar nela também, e pelo projeto, que eu tenho certeza que vai ser uma ferramenta significativa na vida daqueles que desejam potencializar a sua liderança. Amém. E aqui a gente vai falar sobre empreendedorismo, a gente vai falar sobre espiritualidade. Aqui, na verdade, como a gente pode ver aqui, projeto Bivox, né? Ou Black Vox também, se você preferir, aumentando a voz de líderes e negócios. Nós sabemos que tem muita gente que tem uma mensagem dentro do coração delas. Acho que você pode falar muito melhor do que eu, né? Que às vezes estão sumidas ou estão apagadas, estão silenciadas. E para já jogar para você, se tratando sobre isso também, peço que você fique bastante à vontade. O Espírito Santo de Deus já tá no nosso meio aqui. Quando eu tava vindo pra cá, até compartilhei com algumas pessoas, falei, Espírito Santo de Deus, esteja tomando aqui esse podcast, esteja tomando esse papo, então sinta-se em casa, tá bom? E a primeira pergunta que, na verdade, eu gostaria de fazer pra você é, quando você, Rafa, tomou essa decisão de sair do anonimato e começar a aparecer dando voz, aumentando o volume da sua voz? Me lembro como se fosse agora. Foi em 1994, aos meus 14 anos de vida, quando eu aceitei Jesus. Num movimento que na minha igreja chamava de Seminário de Vida no Espírito. E eu estava em meio a uma dor muito grande da separação dos meus pais. De nascimento, eu sou brasiliense. Vim para Goiânia devido a esta dor. E nesse movimento eu compreendi o chamado. Eu compreendi como era ser chamada de Jesus para poder viver o ID. E daquele momento ele me startou um talento que foi a música. E dali então eu percebi o que era estar em evidência para poder ser o burrinho que carrega Jesus. Uau. Ser essa voz da voz que vai clamar no deserto e poder não deixar de parar. E daquele dia em diante que eu disse sim para Jesus, eu nunca parei. Nunca parei. E dali então eu sempre tenho medo de estar em evidência. Mas esse medo sempre ele é movido por uma coragem que eu não sei te explicar. Mas eu sei que é Jesus que está dentro de mim. Então, quem não se identifica com Deus dificilmente vai se identificar com o meu trabalho, porque é Ele que me impulsiona. Muito mesmo. Então, quando foi o despertar? Quando Jesus tocou no meu coração. Uau. Agora há pouco mesmo nós estávamos aqui conversando com o meu pastor. Posso falar pra você que aqui tá sendo um ambiente, na verdade, onde a gente tá se emocionando, tá chorando. Sim. Nosso pastor, agora mesmo, ele tava aqui conversando e falou a respeito da liderança dele. Sim. E é uma das perguntas que envolvem, né? Yuri, mas como assim você é uma empresa que trabalha sobre comunicação e as pessoas vão chorar no podcast? Ou vai chorar nesse projeto? Gente, isso aqui são coisas reais que nós estamos vivendo aqui. São coisas que, na verdade, muitos dos nossos líderes nos apadrinharam ou nos adotaram, né? Então, às vezes, fica à vontade se você se lembrar de alguém, não precisa se restringir aí, porque eu já tô sentindo, na verdade, que isso já tá acontecendo no nosso meio. E é falar de verdade, sim, né? Sim, sim. Então, eu vou pedir licença para me apresentar, até para as pessoas se identificarem. Por favor. Aquela que estiver me ouvindo ou aquele que estiver me ouvindo, sentir esse rapport, essa identificação. Eu acho que isso é muito significativo. Eu sempre gosto de me apresentar dizendo que eu sou filha de Deus. Eu tenho 43 anos de vida, sou casada há 20 anos, sou mãe de 2 crianças. Eu costumo dizer, aonde eu estou no campo, que quando nasce uma mãe, nasce uma empreendedora. Quase sempre isso é fato. Com certeza. E comigo não foi diferente. Você trabalha com o quê? Sou mãe. Exatamente. Não, mas você trabalha com o quê? Pois é. A maternidade é um trabalho, eu também vejo isso.
Então, eu sou serva dele também, que foi aí um primeiro trabalho que eu tive no campo. Logo em seguida, o casamento, a maternidade. E aí, então, hoje eu sou uma empresária empreendedora, eu costumo dizer. Que nem todo empresário é empreendedor, né? Então, isso é algo que eu aprendi e eu defendo essa teoria, eu acredito muito nisso. Para mim, empreender é você deixar se mover pelo Espírito Santo. Eu creio nisso. Uma pessoa que empreende, ela é movida mesmo por essa criação que o Espírito nos permite. Uau. Então, e no mercado corporativo, eu presto serviço na área de consultoria de gestão de pessoas, RH e desenvolvimento de liderança. Gente, esse tempo aqui vai ser pouco, porque eu tô sentindo que a mulher, ela carrega não apenas histórias, mas ela carrega a vivência da liderança no campo de batalha. E como isso é bom. Imagino que já tenha diversas pessoas já passado por você, inclusive mesmo o André. Sim. Passou por você como liderança. Qual foi o seu processo que você trabalhou ali com ele, as experiências que vocês viveram? Nós nos encontramos numa empresa da qual ele era colaborador na época e líder. E foi um encontro árduo, porque ele não acreditava no trabalho. Então, ele já começou assim, me negando. Mas o interessante do André é que ele é muito autêntico. E eu gosto de lidar com pessoas assim. Eu vejo isso uma característica no cristianismo mesmo, a autenticidade. Claro. Então, ele disse, Rafaela, eu não acredito nesse trabalho. E eu só disse, você me dá permissão de te mostrar o que eu sei fazer e o que esse trabalho, se você permitir, também pode causar de transformação na sua vida? Vamos ver uma parceria? Me dá a chance? Você me dá a oportunidade? Aí ele falou, dou. Ele me disse que me achou bem audaciosa. Falou, dou. E daí, então, eu fitei os olhos nele, prestei muita atenção. E daí, então, ele virou um dos grandes profissionais, assim, ele me promove. Eu digo com todo carinho, eu tenho um amor imenso por ele, pela Natália. Ele promove o meu trabalho. Então, ele se deu a oportunidade. E aí, as coisas aconteceram. Que maravilha. Rafa, diversas pessoas já se passaram na nossa vida como esses líderes que muitas vezes nos impulsionaram. Hoje você tem essas pessoas com quem você se lembra de ter tido um papel fundamental nessa sua trajetória? Perfeitamente. Eu lembro tanto daqueles que me impulsionam no que eu devo e aqueles que me impulsionam no que eu não devo. Porque também existem muitas referências que você vê... eu poderia dizer o nome de negativa? Pode até ser, mas talvez a pessoa faz nem porque ela quer. É pela falta do conhecimento mesmo. Mas, por exemplo, meus pais me ensinaram muito o que não fazer na vida. Então, o erro da vida deles, que foram meus primeiros líderes, né? Meus líderes formais, informais, que me ensinaram muito da vida para eu ir para o campo, me ensinaram muito do que eu tomei a decisão de que eu não queria fazer. Logo, eu fui para a igreja. Então, a igreja também me ensinou de forma dolorida o que é a liderança. Mas tem um em especial, Roberto Vilaverde. Ele foi um grande impulsionador do meu talento. Ele foi o que olhou nos meus olhos e disse, vai, você consegue animar um grupo, um momento de louvor, você tem esse potencial, o talento está dentro de você. E daí, então, eu nunca parei. Ele sempre me impulsionou nessa vertente. E no mercado corporativo, eu tenho inúmeros, mas uma em especial, ela se chama Wanda. Ela é de São Paulo. Foi ela que me despertou para o RH, para o recurso humano. Por isso eu digo, você que está me vendo, se você vive uma oportunidade da qual você imagina que nada vai acontecer, dê a permissão, porque Deus não é um Deus do nada, Deus é um Deus do tudo. Então, lá algo pode acontecer. E aconteceu comigo. Eu fui numa formação corporativa de um parceiro e lá a minha vida transformou. Uau. Ela me olhou e disse... vai estudar RH, e daí então eu não parei. Uau. Inclusive, ela me chamou para ser parceira dela. Foi através de uma semente mesmo. Foi. E você estando dedicada, eu acho que isso é tão importante para o líder. Eu vejo tantos líderes não darem importância ao estudo, não darem importância à teoria. Quanto eu já ouvi dolorosamente, eu não acredito nisso, isso é tudo teoria. Por isso eu defendo a tese de colocar a teoria na prática. Por eu ser muito prática, eu sou uma mulher de uma praticidade assim gigantesca. Executiva mesmo. Total, sou uma executora dominante, nível hard. E então eu acredito muito na teoria praticada. Realmente eu não sou uma mulher teórica, eu sou uma mulher prática, mas eu estudo. Eu acredito muito que a nossa nação ela vai perecer por falta do conhecimento não aplicado. Então, Jesus, ele ensinou e foi para o campo praticar. Ele
trocou a roda do carro andando com os apóstolos. Para mim, Jesus é o melhor RH do mundo. Ele atuou em 3 anos todos os subsistemas do RH. Quem é RH sabe do que eu estou falando. Jesus recrutou. Jesus, ele fez integração, ele fez T&D, que é treinamento e desenvolvimento, ele dava feedback, avaliava desempenho, e ele foi influência de uma forma tão significativa que a moeda que fez com que aquelas pessoas morressem por ele não era o dinheiro. Não era o dinheiro, para você ver que não era um recurso palpável, quão ele foi forte e poderoso nesse processo. Então, eu insisto muito com o líder, estude. É muito importante. E alinhe o estudo à sua qualificação, à sua característica pessoal. Somos semelhantes, porém únicos. Tem coisas que a Rafaela tem que o Yuri pode até ter, mas faz de uma forma diferente, que é a sua característica. Então, todo líder, eu acredito que se tornará um líder ainda melhor se ele deixar de ser preguiçoso, se ele deixar de ser desacreditado e muito vaidoso, de acreditar que só a experiência dele, só o empírico vai fazer com que ele alcance um patamar. Eu creio que ele pode avançar estudando e praticando o estudo. Uau! Você falou a respeito de RH, né? E eu até costumo brincar que, para mim, a igreja é uma das maiores instituições de RH que hoje está atuando no mundo. Por quê? Porque hoje nós resolvemos os problemas das pessoas. Muitas vezes a gente tá lá no campo de batalha, resolvendo, ajudando a resolver e sem receber R$1. Sim, concordo. Eu costumo dizer que é uma moeda invisível, porque é a salvação. Todos nós. Sim. É engraçado porque a gente está a todo momento no campo atuando em 2 papéis, ora semeador, ora terreno. E a mesma forma é esse processo. Ora nós somos percussores de pessoas que a gente vai vender essa oportunidade, ora nós também somos aqueles que estamos recebendo e acreditando nesta moeda invisível que é a salvação. Nós estamos aqui recrutando o maior número de pessoas na Terra, eu vejo assim, isso é uma particularidade da Rafaela. E Deus usa da minha vocação, do meu trabalho, como um pretexto para eu poder estar lá anunciando esse Jesus. E muitas vezes de uma forma que eu gosto muito, sendo competente. Porque quando você é competente, você entrega resultado, as pessoas perguntam, nossa, o que você tem de diferente? Eu falo, é Cristo que habita em mim. E ali uma porta se abre. Ué, como assim? Aí é um pretexto para a gente adentrar. Para mim é isso, sabe? Eu acredito muito nessa questão. Uau! Gente... Então, a igreja é um RH mesmo, olha isso, tá vendo? Como que hoje a gente pode deixar de ter pessoas que pensam dessa forma dentro hoje de ecossistemas que precisam se importar com o ser humano? Sim. Né? Aqui nós temos uma líder de pessoas que começou ali com seus 14 anos. 14 anos, já liderando jovens? Sim. Olha que legal. Liderando jovens. Então, hoje, assim, você carrega essa bagagem, você aprendeu dos seus líderes que eram seus pastores. Sim. Com, no caso, padres, sim, formadores freiras, leigos. formadores. Sim, cada mestres. Pastoral tem os seus leigos formadores, então eles também... O Roberto era um leigo. Como hoje eu sou uma leiga líder também. Legal. Hoje, qual que você pensa que é uma das maiores habilidades desse líder que ele precisa aumentar o volume da sua voz? Como o projeto é Vox... Olha só. Eu sou defensora da comunicação, não tem outra. Pronto, ponto. Foi uma das coisas que me atraiu quando você me chamou. Eu falei, Vox, que interessante. Essa voz ela é muito significativa. O maior gargalo que eu vejo dentro das instituições e estatisticamente é comprovado, existem inúmeras pesquisas a nível nacional e internacional que 95% dos desafios dentro das empresas é a comunicação. É a comunicação organizacional e é aquela que você traz consigo natural. Porque muitas vezes a gente comunica na fala, a gente comunica no gesto, na escrita, isso é no olhar, no acolher. Tudo isso é uma forma de comunicar. Eu sou uma defensora da comunicação. Eu acredito em 2 vertentes que faz um líder se tornar um líder de sucesso. Comunicação e escutativa. Se ele sabe escutar de forma ativa, ele sabe processar e comunicar a solução de uma forma super eficiente e eficaz. Maravilha. Você até falando a respeito disso, me veio à mente aqui agora sobre a questão do acolhimento. Nós iniciamos esse ano foi o ano da paternidade lá em casa. Dentro do nosso ciclo, nosso pastor esteve aqui hoje, como eu falei, e foi ele que... pastorzão, olha o senhor aqui de novo.
Foi ele quem, na verdade, deu essa semente de por que vocês não param de tomar os remédios contraceptivos. Sim. E começa agora a deixar no tempo de Deus. E engraçado que a gente parou de tomar foi 1 ano depois. E aí essa paternidade, essa palavra que cercou a gente e que, na verdade, cerca o patrão, cerca o chefe. Só pra você ver, os maiores líderes que você teve carregou essa paternidade de te acolher. E no que se refere a esse acolhimento, eu volto a falar nele, porque foi onde tirou da gente aí numa média de 30 jovens na nossa igreja, que estavam ali capengando, né? Mas que não estavam fazendo parte, para quase 100 jovens que hoje estão de forma ativa ali, querendo participar daquele negócio, não querem, na verdade, ficar de fora. Então, só para você ver, tanto que é interessante essa questão mesmo do acolhimento. Eu reforço juntamente isso com você, de que o acolhimento, ele não apenas ele é receptivo, mas ele faz parte da cultura. E hoje se desenvolve essa cultura dentro das empresas? Sim, muito dependendo da cabeça do empresário. Porque depende da cabeça a empresa está dentro da cabeça do empresário. Então, muitas vezes, por exemplo, nós que somos terceiros, que estamos inseridos dentro de uma estrutura, e aquela estrutura não é congruente ou o líder não acredita, o nosso trabalho vai ser muito desafiador de gerar uma aderência, de gerar um engajamento. Porque tem que ser uma liderança que lidera pelo exemplo. Se não é liderado pelo exemplo, se não tem coerência do líder com as ações, não há engajamento. As pessoas não vão aderir àquele projeto. Você fala da família, por exemplo, dentro da empresa tem uma certa resistência com a palavra que a minha empresa é como uma família, ou que o colaborador tem que vestir a camisa da empresa. Eu acho muito desafiador este processo, porque muitas vezes a camisa que se dá para o colaborador vestir não é de dono. Então, se você não dá autonomia, como esse colaborador vai atuar como dono? Ele não vai conseguir enxergar isso. Ele não está se sentindo confiante. Ele não é acolhido como esse processo. É mais uma falácia. Então, isso não cola hoje mais com as pessoas. É muito desafiador. Eu vou até tornar público aqui, vamos assim dizer, vou deixar registrado. Dessas vivências todas, eu tenho construído livros. E da liderança, eu tenho eu já tenho um título, já está todo construído. E é o que eu acredito de líder dentro de uma empresa. Liderar é mais que uma função, é uma missão. Nós atuamos como agentes de transformação na vida das pessoas. Se aquela pessoa que passa por nós não vive uma transformação, você não é um líder gestor ou um gestor líder. Porque você precisa estar comprometido com o processo e com a pessoa que vai fazer o que precisa para alcançar aquele resultado esperado. Entendi. E o recurso humano ele é muito desafiador, ele exige muita expertise, ele exige muito conhecimento, ele exige de você muita dedicação. Tempo, né? Muita tempo. Então, escutar ativamente, acolher e comunicar da forma que a pessoa compreende, e não do jeito que eu quero que ela entenda, que é uma arte, é aonde se destacam os líderes de sucesso, no meu ponto de vista. E eu vejo que realmente é uma das habilidades mais difíceis hoje de entregar, de encontrar. Porque, olha, quando a gente fala sobre dar tempo, a gente dá tempo para tantas coisas, né? A gente dá tempo ali, às vezes, para... Gente, faturamento, a empresa, na verdade, ela já pensa em faturamento. É engraçado que a gente está aqui com a Bíblia e nós estamos falando sobre empresa. Por quê, gente? Porque tem tudo a ver. Cristo, na verdade, ele fez o maior empreendimento nessa terra, que superou todos os tempos, estações, perseguições, governos, né? Eu acredito. Então, hoje... O empresário que tem realmente... Ele não tira tempo para isso, ele tá, na verdade, acho que adiantando o fim da empresa dele. Tô errado? Adiantando o fim da empresa dele. Se ele não der tempo para cuidar ali, ó, dos recursos humanos, dos colaboradores dele. Eu acredito. Ele pode estar adiantando o fim, suicídio lentamente, tá se matando ali sem se perceber nesse processo. E não é só uma ou duas, né? Muitas vezes. Não, e às vezes várias. O mais desafiador, deixando uma equipe muito doente, pessoas muito maltratadas, pode até alcançar resultados, alcançam muitos. Mas as pessoas, elas pagam um preço muito alto. Então, ali, você vê que durante o processo, se esse líder não olhar generosamente para trás... Oh, Jesus.
ele pode estar massacrando muitas pessoas. E, às vezes, é tão dolorido, eu me sensibilizo muito com isso. Às vezes, a gente faz trabalho social dentro da empresa, ou às vezes nem faz. E, às vezes, a gente nem olha e nem pergunta, será que alguém daqui precisa? Vamos fazer um projeto de construir a casa para pessoas que estão mais necessitadas. Será que seu colaborador precisa? Você conhece a história do seu colaborador? Quanto você parou para descer e visitar um colaborador? Está na sua agenda fazer uma visita na casa de algum dos seus funcionários? Está na sua agenda você dedicar, se você é cristão, de organizar um culto na casa de alguém para você saber a dor que aquela pessoa está passando? Não estou dizendo que você tem que viver a dor dela, mas compadecer, levar um refrigério para aquela pessoa. E muitas vezes os empresários acham e perguntam, mas os colaboradores nem se envolvem, os meus parceiros nem se conectam comigo se for um autônomo, se for um empresário. Eu nem tenho networking que me agrega, eu sinto só que as pessoas me exploram. Será que não é um reflexo? Será que você para refletir que talvez você também não está explorando? Aonde você também pode não estar doando? Você também pode estar sendo só interesseiro, não interessado? Só querendo resultado, né? É uma autorreflexão que nós precisamos fazer diariamente, Yuri, que só faz quem sabe por que está aqui na Terra. Então, meu projeto, o Maravilha de Mulher, tem uma partezinha que startou a minha mente isso. Se eu não tenho clareza do porquê eu estou aqui, se eu não tenho clareza de me posicionar como uma mulher escolhida, do que vale, então, as minhas ações durante o dia? Então, eu vou ser uma mulher frenética que vai estar correndo, a vida passando e eu não compreendendo os processos no meu dia a dia, na minha casa, na minha vida, na minha história. Então, por isso eu acho o líder é um dom, liderança é um dom. Eu acredito que não são todas as pessoas que têm esse dom, eu acredito. Todo mundo nasceu... o líder nasce líder. Eu acredito que todos nós nascemos com algumas habilidades, mas a liderança ela é tratada, ela é desenvolvida, ela é posta em prova até para você mensurar se você vai ser um líder ou um liderado. Você já imaginou todo mundo sendo líder? A gente vai liderar quem? Todo mundo quer ser líder, então quem vai ser liderado? Mas, assim, até mesmo eu sendo... Mas numa cadeia hierárquica, claro que a gente sabe que existe todo esse processo. Porque você tem líderes hoje também. Isso, né? Exatamente. Tem uma frase, é um nicho, né? Tem uma frase que eu amo muito ela, que é... Quem não é humilde para sentar e aprender não é digno de se levantar e ensinar ninguém. Todo bom líder é um eterno aprendiz. Eu também acredito nisso. Maravilha. Me veio algo aqui em mente quando você estava falando a respeito das mulheres, né? E isso é algo que me queima também o coração, porque eu, como pastor, como um homem que eu valorizo muito a questão da masculinidade, que hoje está sendo muito deturpada pela cultura no geral, eu vejo hoje as mulheres assumindo os postos que elas tanto queriam, tanto reivindicavam, mas também está tendo uma consequência muito grave disso tudo. Que são mulheres cansadas, são mulheres que estão, assim, muitas vezes assumindo papéis que não eram delas. E olha, não tem problema, né? Se elas querem assumir, podem assumir. E, na verdade, quem sou eu para impedir isso? Mas eu tô vendo que muitas vezes isso tá se revertendo, não apenas pelo século que a gente está vivendo. Essa quantidade de informação. Mas eu acho que tá tirando, muitas vezes, a feminilidade delas. Aí você acredita que você vai ponderar algumas coisas aqui naquilo que você já trata. Mas principalmente deixando muitas mulheres, assim como homens, também doentes, por não compreenderem o papel de cada um. Eu não estou aqui para julgar, mas eu acredito fortemente numa seguinte observação. Não faz sentido você fazer uma escolha e cobrar o resultado de outra. Exemplo. Mulheres que dizem, eu quero ter tempo para cuidar da minha casa, cuidar do meu filho, ter autonomia, ter flexibilidade, ter disponibilidade para planejar a minha vida com a minha família e trabalhar em modelo de CLT. Não tem condição. Vai ter que sacrificar alguma coisa. Ela não tem, é um modelo que não cabe nela. Então, qual é o maior desafio que eu vejo da mulher? Estar no modelo querendo o resultado de outro. Então, se você quer autonomia, flexibilidade, ser uma mãe presente, CLT não é o melhor modelo para você.
Então, você tem que sentar e estudar com seu marido. Qual é o melhor modelo que você pode atuar, que o ecossistema da sua família vai sustentar? Maravilha. Então, eu vejo que tem que ter uma reunião entre esse marido e mulher, e de preferência antes de casarem, se tiverem essa oportunidade. Quantos divórcios não seriam evitados, né? Muito. Eu me considero felizarda. Comunicação de novo. E eu vou te dizer, no Maravilha eu digo um módulo especialmente de relacionamento onde a gente conversa, faça reuniões familiares. É preciso colocar a sua família na sua agenda. É sentar e dialogar com o marido. Eu chamo a casa de empresa doméstica. Lá você tem RH, você tem financeiro, você tem estoque, você tem contábil, você tem a parte de formação humana. Você tem a equipe da limpeza. Total! No caso, os filhos. Quem aí já foi filho que muitas vezes, né, foi empregado do pai. Exato. Então, se tiver a oportunidade de conversar e estruturar esse planejamento antes de casar, sensacional. Ah, mas você pode estar olhando, nossa, casei, não dá. Sempre há tempo para quem deseja melhorar. Então, você tome a decisão, sente, marque uma reunião com o seu marido e organize esse processo. E aí alinhe o melhor modelo para atender a expectativa da sua família. A minha expectativa é de estar mais tempo em casa, ser uma mãe presente, tanto que eu abandonei parte do meu trabalho corporativo, fui muito criticada. O mercado não concordou com a minha tomada de decisão. Sim. E foi, porque eles precisam eu de você. já estava preparada. Inclusive, a própria igreja não aceitou muito, porque para ser mãe presente e viver uma igreja doméstica, eu tive que passar a dizer não a alguns convites. Então, eu já não cantava com mais frequência na igreja, eu já não ia para mais encontros. Por quê? Porque eu queria ser uma mãe presente. Então, eu estava ali educando e formando as minhas crianças. A carga horária maior é para casa. É para a família, é para a criança. E uma X para o mercado de trabalho e para o meu trabalho missionário. O fato de eu estar em casa não significa que eu estou abandonando Cristo. Concordo Pelo plenamente. contrário, eu estou sendo sacerdotisa do meu lar. Sacerdotisa da minha casa. Perfeito. Eu estou sendo esposa. E aí depois eu vou para o trabalho missionário no grupão, no coletivo. E aí eu voltarei quando isso... E agora eu estou voltando. Meu filho está com 14 anos, o que nasceu primeiro. Então agora eu estou conseguindo, eu percebo Deus me chamando de volta. Tipo, agora está na hora de sair do quarto secreto. Pode sair de dentro um pouquinho de casa e volta lá para o campo para você poder falar com o coletivo de novo. Perfeito. É isso. É perfeito a sua colocação, porque hoje, na verdade, a gente vê um movimento, né? De mulheres que se destacam, né? E, na verdade, eu sou um homem que apoia esse movimento de mulheres se destacarem, porque cada um, na verdade, tem o seu compromisso, tem o seu papel. Sim. Né? E algo que eu me importo muito, principalmente com a minha esposa, Sim. né? Eu falo pra ela, amor, qual que é seu sonho, amor? Amor, o que você quer fazer de forma profissional? Sabe o que ela me fala? Ela me fala assim, Yuri, eu já tô vivendo meu sonho. Sim. Eu olho pra ela, bom. isso me emociona, porque eu olho pra aquilo e penso, meu Deus do céu. Isso aqui, que já é o seu sonho, mas pra mim é algo às vezes simples. Mas pra ela é tudo que um dia ela sonhou. Uma filha que não teve o pai dentro de casa, por exemplo. Hoje ela tem um marido que trabalha assim dentro de casa, porque hoje 80% do meu tempo é home office. Graças a Deus, de aproveitar o tempo com meu filho, com a minha esposa. Eu olhei pro meu filho dias pra trás, fazendo ele dormir. Eu pensei, meu Deus do céu, como eu sou rico de ter esse momento. Só que isso está sendo roubado de muitas pessoas e isso precisa ser anunciado que está sendo roubado. A palavra fala aqui, ó, que o diabo ele vem para roubar, matar e destruir. E quantas mulheres estão sendo roubadas com esse falso discurso de às vezes olhar e falar, você tem que ser aquilo que você quer, aquilo que você pode ser e etc e tal. Olha, isso não está errado, mas muitas vezes isso vai sacrificar aquilo que poderia te deixar mais feliz. Sim, se nós formos para a palavra, eu já fiz esse questionamento para Deus. E na palavra, se eu não estou enganada, depois eu posso validá-la para você. 1 Tessalonicenses fala, claro, que o mal ele iria adentrar os lares e tocar o coração das mulheres que se deixam levar por seus desejos. Então, toda a mulher que se deixa levar pelos desejos humanos e carnais é uma porta para adentrar
os princípios que são contra o cristianismo que a gente acredita Sim. e que a gente defende. Eu sou uma mulher que estou aqui na Terra para defender, porque Cristo salvou minha vida. Sim. Eu acredito fortemente que Ele é a nossa salvação. Sim. Tudo que eu vivo, inclusive para os meus filhos, é torcendo que eles também compram esses valores dos quais fez com que eu me tornasse mãe deles. Então, eu acredito que toda mulher precisa ter esta consciência da importância dela nesse ecossistema familiar. Nós somos um esteio muito forte na formação da nossa casa. E sim, existem estratégias para quererem tirar a gente desse eixo. E quando a gente sai dele, você percebe uma casa totalmente desestruturada. Sim. A sua esposa foi muito feliz na resposta dela. Eu já dou essa resposta com uma dor. Eu perguntei para Deus, por que eu estou me sentindo às vezes tão triste, se eu sou tão bem-sucedida no meu casamento, se eu tenho filhos saudáveis? Eu sou uma workaholic, em eterno estado de recuperação. Então, eu fico me vigiando a todo momento. Eu vivo lá no lugarzinho de recuperação, né? Sempre que eu tenho uma recaída, Jesus, me ajuda. E aí, eu sempre perguntei para ele, e a resposta nesse contexto é: você teve sucesso no empreendimento que eu desejei para você, que é a sua família. Muitas vezes o sucesso não é onde a gente quer, mas é aonde Deus deseja que você o tenha. Então, é um duelo, é uma batalha espiritual que a gente vive. O homem natural e o homem espiritual. A mulher natural e a mulher espiritual. E que bom que tem a batalha. O dia que a batalha acabar, significa que alguém dominou. E eu desejo que não seja a mulher carnal. Verdade. Da mesma forma também como eu assumo que muitos homens eles têm deixado de fazer o papel masculino. E assim, por sua vez, as mulheres estão tendo que tomar esse papel. Na verdade, eu vejo que muitas mulheres não gostariam de assumir esse papel, né? De muitas vezes serem as dominantes dentro de casa, mas por verem tanta apatia ou indiferença com aquele problema que precisa ser resolvido, que facilmente o homem poderia ser resolvido, ela vai lá e toma um peso, né? Eu vejo que mulheres que muitas vezes... A verdadeira religião, na verdade, Jesus fala isso, que é cuidar dos órfãos e das viúvas. E eu vejo que dos órfãos porque faltou a eles um pai. Né? Um pai, um patrão, um pater, né? Isso vem sido atacado desde esse último século aí. E para as mulheres viúvas, faltou a elas um homem. E não é falando, porque me faltou um homem, mas é porque faltou muitas vezes aquele abraço de um pai. E olha, isso é nossa bandeira. A gente não pode sair daqui, sair desse podcast sem mencionar sobre isso, porque isso vai interferir diretamente no empresário. Sim, muito. Se todos tivessem essa clareza, com certeza até o peso seria um pouco mais leve e direcionaríamos para quem tem que direcionar, porque o que nos espera é muito mais importante do que o aqui e agora. O que nos espera é adentrarmos as portas do reino do Senhor quando nós morrermos. Eu acredito nisso. Mas, enquanto isso, Deus deseja que a gente faça um aqui e agora muito bem feito, com muita qualidade, com muita dedicação, com muito esforço. A gente presta serviço para o dono do mundo, não pode ser de qualquer jeito. Eu defendo muito isso. Não pode ser feito às coxas. A gente representa Deus, a gente representa Jesus. Nós estamos aqui para recrutar o maior número de pessoas. É todo dia, Yuri, eu acordo com essa sensação: Senhor, estou sob julgo às suas ordens, que hoje a gente consiga falar do Senhor para alguém, a gente salve uma alma. É sobre isso que nós estamos aqui. É sobre isso. E nossos filhos também. Pessoas do bem precisam ter filhos. Meu marido fala muito isso. Pessoas do bem precisam ter filhos. E Por quê? Muitos. Por quê? Porque esses filhos que serão os nossos... serão os responsáveis por falar do nosso legado, por dar continuidade naquilo que a gente acredita. Então, eu sou muito idealista. Eu não nego para ninguém, apesar de ser prática nesse processo. Mas eu tenho plena convicção de que eu não quero passar nessa terra em vão. Para o dia que E também não quero passar vergonha com Jesus, viu? Eu trabalho para não passar vergonha na frente de Jesus. Que a hora que ele me perguntar, minha filha, o que você andou fazendo? Muito bem, essa aqui pode mandar lá para ela que ela faz. Eu quero ser aquela pessoa que Jesus possa contar. Eu quero ser aquela mulher que ele fala assim, Deus fala assim: Jesus, estou precisando de gente lá na terra para mandar uma tarefinha. Quem que o senhor acha? Pode mandar para ela, que ela vai dar conta de fazer. Porque ela não vai desistir. Eu sonho todo dia em ser essa pessoa para Jesus. Eu quero que eu estar na fila dele, sabe? E não passar vergonha de quando eu encontrar com ele, que ele abre o meu livro da vida, ele vai falar assim: uau, que bacana, que legal. Mesmo na falha, mesmo no erro, mesmo no desafio, minha filha, você persistiu. Que bom.
Que bom, tô feliz. É isso, sabe? Revelação. Revelação Eu me desse sinto amor, né? é isso que me move todos os dias. Todos os dias. Quando a gente fala sobre um projeto chamado Bvox e a gente olha e fala, poxa, mas as pessoas estão no século XXI, tem tanta tecnologia, tem tantos meios de hoje elas serem mais ouvidas. Imagina se o apóstolo Paulo tivesse chegado no nosso tempo com essa internet toda. Sou fã dele. Você viveu no tempo do século XXI, quantas pessoas você ganhou? Ai, Não é? mas às vezes tem tantos inimigos que se levantam contra essas pessoas que a gente entende, mas na verdade não pode abaixar a cabeça. Mas no que se refere a Vox, dias para trás tem um livro chamado Bom Dia Espírito Santo, Benny Hinn, que eu lendo aquele livro, eu comecei a me permitir ter mais vivências com o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus é o Espírito de Deus dentro de nós. Eu creio nisso. E eu perguntei, Espírito Santo de Deus, o que o senhor quer nesse tempo? O que o senhor quer falar com essa geração? Yuri, eu quero que as pessoas me deem voz. Olha só que doido, né? Eu quero que as pessoas me deem voz. O Espírito Santo de Deus, ele quer ser ouvido. E como... Vou te fazer uma pergunta, né? Olhando no lado do empreendedorismo, como nós podemos ser essa voz? Eu pergunto sempre isso. Eu acredito muito na comunicação. A gente pode ser essa voz quando a gente faz negócio com cristãos, quando a gente apoia um negócio de uma amiga, quando a gente valoriza a importância, compreende. Quando eu cheguei aqui para te fazendo perguntas, eu queria compreender para ver como eu posso agregar. Porque isso, para mim, é dar voz a Jesus Cristo. Para as pessoas verem e olharem e ver, nossa, onde o Yuri vai, Jesus está, então eu quero fazer negócio com ele. Eu quero estar envolvido no networking dele. Eu quero que os meus filhos conheçam os filhos dele. Uau. Eu quero que a gente faça eventos, que esse evento a gente sabe que vai ser sobrenatural, são pessoas naturais falando sobre o sobrenatural, incentivando ações sociais. Eu sou uma mulher social do campo, que vê pessoas precisando, pede comida para a cesta básica. Eu vejo quantas pessoas são ali, as pessoas reclamam de ajudar. As pessoas, nossa, que pediçança de coisa é essa? E a gente vê, meu Pai eterno. Você imagina se a gente está fraca espiritualmente e se deixa levar por estas falácias, que isso é o inimigo querendo nos enfraquecer. E aí, esta voz não pode calar. Esta voz de você acreditar, eu não faço por você, eu faço por Cristo. Eu não lanço a semente confiando que você vai dar fruto. Eu lanço porque eu sou uma semeadora e a minha missão naquele momento é lançar. De cair na terra é com Deus. Mas a gente não pode parar com isso. Então, essa voz dos líderes, é líderes unidos com líderes, é líderes dando força para líderes, são mulheres unindo com mulheres. E o meu universo feminino é dolorido, é muito dolorido, é muita inveja, é muita coisa que a gente não sabe nem explicar. É algo mesmo da mulher. Tanto que a gente vê Eva, né? Coitada. Já colocou a gente numa situação complicada. Ai, mas Jesus. É isso. Então, essa voz é por esse meio de ações. Para mim, oração sem ação é culto à morte. Então, para mim, a gente tem que orar e agir. Excelente. Bom, vamos dar um tempinho, tomar uma água. Rapidinho, pode tomar uma aguinha. Quantos minutos nós temos até aqui? Doido, né? Feito, né? Passa rápido, não passa? Passa. Meu Jesus. Você falou sobre voz, me lembrei de algo aqui. Só recapitulando para não perder. Isso é uma coisa muito bacana que eu vejo no universo feminino, eu não sei no de vocês. E Deus tem suscitado muito no meu coração. Já falei com inúmeras pessoas e ainda o projeto não alavancou. Também não sei se sou eu que é para alavancar, né? Ainda não tive esse discernimento. Mas é esse trabalho de mentores com mentores, líderes com líderes. Esse networking, sabe? De um contribuindo a história com o outro. Porque às vezes a gente vai... São tantos projetos individuais. Eu não sei na sua realidade evangélica. Mas na minha realidade católica do universo feminino... são muitos euzinhos, muitos projetos pequenos. Eu imagino a junção desses projetos. Do corpo.
Entende? Sim. O quanto isso seria grandioso. O quanto líderes unindo com líderes, trocando as ideias. Talvez a dor que você tem, que você já teve uma solução, é a que eu tenho. E eu vejo você compartilhando. Nossa, que sensacional. É um fortalecendo o projeto do outro. A gente não tem tempo para isso. Eu não consigo acreditar num líder que não tem tempo para parar, para poder ouvir outra pessoa, para poder encher o balde dela, sabe? Entendo. E eu vejo isso uma falta, assim, que no meu mundo, né? No mundo que eu vivo, e nas mulheres que eu caminho, a gente tem muito esse desafio. Muito. A gente se preocupa muito com os projetos individuais e não tem esse olhar do coletivo, de uma líder dando a mão para outra, sabe? Isso. Não, mas isso aí, Não sei né? se isso Isso, existe. na verdade, tá em todo. Acho que tá na sociedade, gente. Acho que isso aí, Rafa, tá dentro das empresas, tá dentro das casas. É o marido querendo se O satisfazer. individualismo, né? O individualismo. A palavra fala que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria, né? Sim. E que a gente aqui é. Na verdade, é. Quem hoje se preocupa com você, você olha e fala assim: meu Deus do céu, o que que essa pessoa tá querendo? Tá querendo alguma coisa. Então, hoje, né, às vezes o pai, o filho, é muito engraçado. Às vezes o filho, pai, te amo. Aí o pai, o que que você tá querendo? Então, essa preocupação com o outro foi uma das habilidades que eu percebi do meu líder. Hoje eu falei sobre ele aqui, chorei, já foi, né? E quando eu falei a respeito dele, eu falei a respeito do cuidado que ele tinha. Sempre quando eu encontro com a esposa dele, que se chama Maurina. Nem honrei ela aqui hoje, mas a Maurina, honrei sim. Maurina, o Paulo, né, que eram assim pessoas simples, mas que eles tiraram tempo. A gente até falava que tinha um cantinho lá que era a salinha da opressão. É brincadeira à parte, porque lá era onde a gente era esmagado. Esmagado nesse sentido, de ser extraído. Sim. E uma das habilidades que a gente conversou aqui hoje foi a respeito dessa habilidade de extrair. O que você acha que falta para que mais pessoas extraiam esse potencial das outras pessoas? Um empresário olhar e falar: bicho, eu vou olhar para esse rapaz aqui, olhar para alguém e falar: peraí, vou pegar esse rapaz, vou levar aqui para um lugar, vou extrair. Não é explorar, é extrair essa potência. O que você pensa que hoje pode ser um dos maiores inimigos que se levantam contra essa bênção? Quem está sentado na cadeira não tem dom de liderança. Porque no meu universo corporativo, muitos são empresários porque é sucessão da família. E não está nem aí para o processo. Sucessão. Total, assim. Mas tem muitas sucessões bem-sucedidas. Então, é o despertar mesmo, assim, do dom dessa sucessão ser compreendida, que liderança, ela é mais que uma função, ela é uma missão. Você se torna agente na vida daquela pessoa. E não são todos que têm esse despertar. Nossa, tem inúmeros Rafa, empresários. hoje você está multiplicando a quantidade de Rafas aí na Terra? Eu estou. Eita, Glória. Então, fechou. Eu estou. Você pode ter certeza. E muitas pedem demissão, porque eu sou exigente. Muitas falam: não aguento, não quero isso daí. É isso aí? E muitas vezes a retribuição financeira não é tão atraente como as pessoas pensam. E nós que somos a voz que clama e que fomenta líderes, a gente percebe que a retribuição do necessário Deus vai nos dar, mas nem sempre é nos olhos que o humano acha que é. Então, assim, eu creio que se eu colocar Deus em primeiro lugar, Ele vai retribuir o necessário na minha vida. E muitas vezes o necessário pode não ser o que eu quero, mas é o que eu necessito. E para isso eu tenho que ter muita clareza. E hoje as pessoas não têm tempo de viver o necessário. Elas não querem ser suficientes em Cristo. Elas querem ser autossuficientes. Se esse processo de liderança não me dá os valores palpáveis que eu desejo, não vou. Não quero. Ok. Eu vejo algo também em relação a isso, que é assim, as pessoas querem ser autossuficientes e é até compreensível no seguinte sentido. Porque faltou. Imagina. Se faltou, é porque não estava suficiente. Seja emocionalmente, seja afetivamente. Falta um afeto, às vezes, de um pai, de uma mãe. E para isso, é engraçado que até pegando mesmo um dado, de que as crianças hoje, que elas não têm muito contato com as mães. E que vai piorar nas próximas gerações. Porque essa correria que as mães estão tendo hoje, isso vai piorar. Se criam pessoas mais individualistas, se criam pessoas mais frias e com menos conexão. Ou seja, mais pessoas ainda que são antissociais. Elas estão ali no trabalho, mas elas não gostam de trabalhar em grupo.
elas detestam ter esse contato corpo a corpo. Alguém abraçou ela, meu Deus do céu, é sinônimo de risco. Olha isso, olha o nível que a gente tá chegando, Rafa. Grave, muito grave. Eu acredito. Eu sou um exemplo de uma pessoa que, se eu fosse olhar o meu passado, eu teria todos esses desafios que você disse. Eu venho de uma família rachada, pai separado, não tive contato com meu pai. Meu pai não foi em nenhum evento da minha fase de formação infantil. Eu não lembro do meu pai em festinha. Eu não lembro. Eu lembro da minha mãe presente em todas. Mas o meu passado não me determinou. O que supriu isso foi realmente seu encontro. Cristo, não tenho dúvida. O dia que ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu te amo, eu sou tudo na sua vida. Yuri, nada é vazio em mim. Nada. Eu tenho plena convicção que eu não vivo aqui na Terra, por exemplo, com a expectativa no meu esposo. Nós somos uma só carne para anunciar Cristo. Mas eu não espero dele que ele me faça feliz. Eu sou feliz em Cristo para sermos felizes na missão que nós temos aqui na Terra. Perfeito. É isso. Então, eu tenho todas as razões pela... Nossa, se eu contar as minhas histórias aqui para você, eu teria as duas oportunidades de ser uma pessoa também totalmente de insucesso. A gente já tá encaminhando aqui pro fim, Rafa. Ok. E algo, assim, muito interessante. Quando você falou sucessão, eu me lembrei do Flávio Augusto. Você já ouviu falar do Flávio Augusto? Sim, muito. Flávio Augusto, Leio bastante sobre ele. Ele falou, né, autor do livro Geração de Valor, etc. Ele falou que sucessão... Ele perguntou num grupo de empresários, o que é sucessão? Todo mundo, né, muito inteligente. Encheu a boca, encheu ali o pulmão, falou, sucessão é quando você treina pessoas para substituírem você, ou que, na verdade, vão assumir aquilo que você fez durante a vida. E a maioria delas não tinha sucessores. Aí ele deu um outro significado para a sucessão. Ele de forma muito, né, já foi assim, pé rapado, ele foi lá, exato. De forma simples, ele falou, sucessão é um sucesso grande. Sucessão. É um sucessão. É um sucesso tão grande que passa para as suas gerações. Agora, quando a gente vai olhar para a nossa geração, a gente vê que pais que não se preocupam pelo sucesso do seu filho, de olhar e falar assim, poxa, eu quero que esse menino se sinta realizado. Não, eles querem que os pais se sintam realizados, de olhar e falar assim, eu tive um filho bem sucedido. Aí o filho olha para si, ele olha para o seu bolso, olha para a conta, tá cheia, mas o coração tá vazio porque não teve um sucesso realmente grande. Eu achei isso muito importante porque é uma verdadeira sucessão. A sucessão é quando você, na verdade, você forma ali no seu filho, no caso eu vou ter que fazer no meu filho, não aquilo que eu quero, mas aquilo que Deus chamou ele para fazer. Qual que é o sucesso que Deus chamou ele para ser bem-aventurado, né? Sim, olhando, vou fazer as duas vertentes. Olhando o mundo corporativo, de empreendedores, quando esse líder que já está preparando a sua sucessão, acho que a primeira pergunta que ele deveria fazer para quem está ali do lado dele, por exemplo, e quase sempre a hierarquia familiar, Sim. E é a minha experiência também, pequena empresa e de hierarquia familiar, que 90% do estado de Goiás é essa realidade, era perguntar, você vai ser feliz se eu treinar você para me suceder? Acho que era a primeira pergunta. Se passar por essa pergunta, já continua. Se não... eu vou treinar outro. Por quê? Ótimo. Porque eu concordo com o Flávio. O sucessão será mantido se quem ficar acreditar no meu legado. Uau, é isso. Se aquela pessoa não acredita e não quer dedicar o nível de esforço pelo qual eu o fiz, não vai ser um sucesso. Não vai continuar uma sucessão. Claro que vai alterar o modelo? Pode, porque a diversidade de dons. Então, você tem o seu carisma, seu pai pode ter o dele. Então, vai ter o seu jeito naquela liderança. Mas se a pessoa não tem a noção, a percepção e acredita, eu já despediria meu filho e contrataria outra pessoa que acreditasse no meu processo, no método que eu queria criar para a sucessão acontecer. Então, eu já vejo que isso era uma pergunta, porque eu vejo muitos filhos que não estão ali porque o pai fala e não quer. E tá vivendo uma vida infeliz e, na verdade, vai levar a empresa pro buraco. Pode ser. Tem até um exemplo da empresa Walmart. O Walmart, no livro Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, ele fala que a empresa Walmart está se quebrando exatamente por isso. Porque o Walmart, o dono, ele era um homem extremamente servo. Ele gostava de servir as pessoas. Já os filhos não entenderam isso. E eu penso que o Walmart, nisso ele falhou. Porque ele não treinou um sucessor. Sim. Não soube, acho que... Foi um excelente... Teve sucesso como um empreendedor.
mas como Não pai, transfere. Ah, entendi. é aqui onde eu vou bater no final. Você que é empresário, empreendedor e que às vezes está falhando como pai, não vai adiantar você ganhar o mundo inteiro e você perder seu filho. É verdade. E concluindo o que eu falei para você na questão do evangelismo, como a gente vai fazer esse processo de sucessão? Unindo forças por aqueles que já acreditam não calar. Porque nós que já acreditamos, nós que já permitimos ser tocados por Jesus, não podemos nos calar. Não. Porque é o volume. Essa sucessão vai acontecer quando nós não nos calarmos em dizer que Cristo é o único caminho. E aí o projeto de Cristo, claro que já é bem sucedido, independente de nós, mas naquilo que ele precisa da gente, a gente não pode parar. Então a gente tem que unir o maior número de pessoas e não fazer com que essa voz se cale. Aleluia! É isso. E esse é um motivo de muita glória. Fico feliz aqui por você ter aceitado esse desafio. Na verdade, pra você não é desafio não, mulher. Né? Pra quem já tá na estrada aí desde os 14 anos, né? A gente compartilhar esses momentos aqui é tudo tão rápido. Às Já vezes, passou? sabe o que é o desafio? É você ter clareza da importância que isso aqui é no dia. Então, talvez o desafio era eu olhar para minha agenda e falar, nossa, não vou ganhar nada, não tem tempo para ir lá nesse negócio. Mas o que os outros... Quando você olha e vê que quando você está aqui, nada de Deus é em vão e que algumas coisas que eu vi você falar comungam com os meus valores e os meus princípios, eu acredito que para tudo Deus tem um propósito. Aí eu coloco você na minha agenda. Uau! Aí é diferente. Tá vendo, gente? Então, Propósito quem vive de propósito sabe muito bem o que coloca na agenda ou o que você diz que não. Então, no meu dia hoje era muito desafiante estar aqui com você. Imagina. Não é obrigado, em si inclusive. o viver, mas é em si decidir estar aqui. Então, isso é muito significativo. Então, eu coloquei você na agenda. Gente, essa chuva de hoje caiu um toró aqui no estúdio. Que a gente tava aqui, eu tava isolado, não tava escutando nada, mas parece que tava caindo ali um Muito dilúvio forte. lá fora. Mas quero te agradecer muito, Rafa, por você ter disponibilizado seu tempo, né, sua energia, né, o seu recurso para você chegar até aqui, inclusive, Sim. sem receber nada, mas compartilhando tudo, entregando Sim, tudo. sim. Né, eu acredito que vai ter outros momentos. Hoje foi a primeira vez que a gente pôde se conhecer mais Desejo de que perto. vivamos essa continuidade. Maravilha. Pessoal, quero agradecer aqui, se você esteve conosco até agora. Quero aqui honrar a vida da Rafa. Rafa, eu quero te fazer um convite, né? É um chamado, na verdade, que esse é um projeto que, na verdade, tá dando voz a esse chamado, que é você não parar por nada e que no ano de 2024 você aumente o volume da sua voz. Amém. Sempre quando você escutar a voz, você vai se lembrar da Vox, que é esse projeto para que você possa aumentar a sua voz. Pessoas precisam de você. Pessoas precisam de ouvir o que você tem a dizer. E aquelas que olharem e falar, não tem nada de muito importante, não é para elas. E tá tudo bem, né? Não é para todo mundo, não é para qualquer um. E a gente tem uma mensagem tão importante que eu falo isso, que é, antes de você entender isso, você tem que deixar de ser qualquer um. Você tem que entender que você é filho de Deus. Né, de carregar uma mensagem que Deus te fez de forma única. Então, a mensagem que você tem precisa ser aumentada. Então, por favor, finalizo aqui com uma frase de Martin Luther King. O que me preocupa não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. E esse silêncio você já deixou lá nos seus 14 anos, né? Sim, exatamente. É parecido com o que você diz. Eu costumo dizer, no meu jardim, eu quero deixar com que as pedras não falem. Perfeito. Porque tem isso, né? Se a gente não falar, as pedras clamarão. falarão. No meu, eu quero que elas clamem na hora que Jesus mandar, mas não porque eu não falei. Muito obrigado, Rafa, Eu mais que uma agradeço. vez. E, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Maravilha. Quantos minutos que deu, moça? Ai, Jesus! A gente fala 53, muito, né? meu Deus do céu, mas o povo que conversa. O povo, ou crente, porque você é crente